Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. Hoje não é uma pregação expositiva, mas é uma pregação temática. O tema da mensagem de hoje, pela manhã, é 5 coisas que precisamos interiorizar. Ou, para ficar mais claro, 5 coisas que precisamos guardar em nossos corações. 5 coisas. Existem várias, mas eu quero frisar apenas 5 que eu julgo ser muito importante para a vida da igreja. A primeira coisa, Deus é o Criador, o resto é tolice. A primeira coisa que você precisa guardar em seu coração. A segunda, Jesus é nosso Deus e Salvador. A terceira, o Espírito Santo, nosso Deus conselheiro e garantidor. A quarta, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a quinta coisa que precisamos guardar, Jesus vai voltar. Então eu queria ler Gênesis 1 e falar sobre o primeiro tópico. Deus é o Criador, o resto é tolice. Diz assim a Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Senhor Deus, fale aos nossos corações. Cuide da igreja, que o Teu Espírito venha agora, Senhor Deus, atender, ó Deus, os nossos corações que anseiam pela Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela não vai discutir se Deus existe ou não. A Bíblia pressupõe a existência de Deus. A Bíblia estabelece Deus como o Criador dos céus e da terra. Ela não coloca em dúvida, não tem um si nas Escrituras Sagradas. A Bíblia apenas diz: Deus existe e é o nosso Criador e ponto final. Lendo mais uma vez Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não há espaço na igreja para ateu. Que coisa estranha é essa? A pessoa gostar da igreja, gostar do culto, estar no meio dos cristãos e se dizer ateu. Que coisa é essa das pessoas dizendo o seguinte: olha, eu não creio na existência de Deus, mas a filosofia cristã é a coisa mais linda do mundo e eu sou cristão. Se não crê na existência de Deus, não é cristão. Está perdido em seus pecados. É algo básico, claro e lógico. Para quem já foi salvo, o Espírito Santo já está morando em seu coração, os olhos já foram abertos para contemplar a maravilha de Deus. É tão óbvio que Deus existe, irmãos. Não há dúvida, elimine a dúvida do seu coração. Se ainda existe uma poeira de dúvida, elimine hoje. Deus existe, isso é tão certo quanto o ar que eu respiro. Deus existe, isso é tão certo como eu estou aqui e vocês estão aí, e isso não é uma ilusão. Ele não só existe, como é o Criador inteligente, pessoal, harmônico, bondoso. Ele criou os céus e a terra. A Escritura diz: no início da criação a terra era sem forma e vazia, e isso é o processo da criação. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ao versículo 3, disse Deus:
haja luz e houve luz. Ele apenas disse, ele apenas falou, haja luz. Essa crença no Deus Criador Todo-Poderoso, ela nos consola. Isso de fato nos consola. E eu não acredito nele porque isso me consola. Eu acredito nele porque a palavra dele impactou o meu coração, invadiu a minha vida e foi assim. E na verdade nem consolo eu estava procurando. Eu estava muito bem na minha vida, incrédula, sem sentir angústia, sem ter convicção dos meus pecados, sem gemer e sem chorar pelas minhas falhas. Eu tinha apenas 12 anos de idade, eu não queria consolo porque eu nem chorava procurando nada. Ele simplesmente veio em minha vida. Então eu não peguei Deus como um amuleto, ele simplesmente invadiu o meu coração. E a linguagem é justamente essa, invadiu o meu coração. Um Deus que diz, haja luz, simplesmente disse, haja luz em meu coração. Também ele não pediu licença, ele falou e eu criei na palavra dele. Mas eu sei que essa crença nos consola. Olhe para o universo, olha para tantas coisas criadas. E aqui, de uma forma talvez como de um desenho animado, né? Olhe para as coisas invisíveis. Não dá para olhar para as coisas invisíveis. Então é como um desenho animado. Olhe para as coisas invisíveis, aquilo que está acima do universo. Onde estão os anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e tantas maravilhas que o nosso Deus também criou. Olhe para isso tudo e veja se o seu problema não é pequeno demais para Deus que criou tudo. Olhe para tudo isso e pare de ficar somente lamentando como se o seu problema não tivesse solução. A crença que o nosso Deus é criador de todas essas maravilhas nos consola nesse sentido. Há solução para mim e para você. Ainda mais a gente já sendo cristão. Há solução para o seu problema? Sim. Quando você estiver lendo Gênesis e disse Deus, haja luz, leia 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes e diga, ele pode dizer, haja isso que você precisa agora. Ele pode acalmar a tempestade do seu coração. Interiorize isso, enraize isso no seu coração, guarde isso. Elimine a dúvida boba do coração. Ele existe, é o Criador, é todo-poderoso e acabou, irmãos. Quando a gente for pregar o Evangelho para alguém que não crê, a gente vai cheio de certeza do Espírito Santo. A gente não vai tremendo pensando, olha, e se ele fizer o trabalho contrário e me ganhar para a descrença? Não vá assim. Vá firme na sua fé. Vá falar com a pessoa sabendo que aquilo que você crê tem um grande e profundo fundamento. É tão grande e tão óbvio isso que o Salmo 19 diz o seguinte, olha, os céus declaram a glória de Deus. E tem uma parte muito bonita nesse Salmo que diz assim, e um dia fala disso a outro dia, e uma noite fala disso a outra noite, sem discurso e nem palavra. Todo dia está pregando a existência de um Deus todo-poderoso. Eu não quero nunca mais que haja dúvida em nossos corações. Espera aí, se não tiver ninguém lá em cima? E se isso tudo for uma invenção? Será que a gente realmente veio do nada? E se tudo isso não existiu, o que eu estou fazendo na igreja? Por que eu oro? Por que eu dobro o joelho? Eu dobro o joelho e parece que não tem ninguém me ouvindo. Eu estou ficando doido? Eu estou falando sozinho? Para com isso. Ele existe e te ouve. Não é uma dúvida, é uma certeza absoluta no coração do cristão. Eu sei que existem as crises de fé. Eu sei que existem momentos difíceis. Mas isso não é por causa da obviedade da existência dele, porque isso é óbvio, ele existe. Mas é pela pequenez do nosso coração.
é pelo pecado do nosso coração. Às vezes pode bater essa crise. É por isso que eu quero que você interiorize isso, enraize isso em seu coração. Cave bem profundo, para que você nunca mais passe por isso. É possível viver uma vida cristã sem ficar tendo crises e crises e crises e crises e crises de fé. É possível. Crave isso em seu coração. Comece com isso. Deus existe e isso é tão certo quanto a minha existência. Homens, na loucura do ceticismo, acabaram duvidando se realmente eles existiam. Se aquilo que eles estavam vendo era real ou não. Alguns chegaram ao ponto de achar que tudo era uma grande ilusão. E eu ouvi um poeta uma vez dizer: ninguém pensaria assim se tivesse frente a frente a uma onça. Deixa eu ver se aquela onça é verdade ou é produto da minha mente. Ou se estamos dentro de um grande programador. Vá lá, passe a mão na onça. E você vai ver que ela é muito, muito, muito real. E ela é tão óbvia quanto o sol, quanto a lua, quanto as estrelas, quanto você. E tudo isso aponta para a maior obviedade de todas. Existe um Criador inteligente. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Marque esse texto, memorize esse texto. É um texto muito importante das Escrituras Sagradas. O capítulo 11 de Hebreus é magnífico. A definição de fé do autor de Hebreus. Eu já falei várias vezes nesse púlpito. Fé não é uma dúvida pendendo para o lado da certeza. Não é. Fé não é isso. Muito menos uma dúvida. Olha o que é fé segundo as Escrituras Sagradas. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Guardou isso em seu coração? Fé não é uma dúvida pendendo para o lado da certeza. Não, a fé é a certeza total. Isso é fé. As pessoas olham para outras que têm fé e acham que elas são como crianças, bobas, ou que ficam duvidando o tempo todo. A igreja está aqui para mostrar firmeza para o mundo. A igreja está aqui para mostrar que nós estamos sim firmados num fundamento profundo, firme, forte e precioso. Que venhamos louvar a Deus pela vida dos grandes homens de fé, irmãos. Por aqueles homens que não demonstram dúvidas. Por aqueles homens que não vivem tropeçando. Eu não digo que é impossível um cristão verdadeiro viver fraco. Não, é possível, não estou dizendo que isso é impossível. Existem pessoas que vão chegar na glória mancando, mas vão chegar. Mas louvado seja Deus pela vida dos heróis da fé, dos valentes de Deus, que não tremem, não suam frio, mas têm uma fé poderosa. Ainda no capítulo 11 de Hebreus, olha o versículo 6, irmãos. A seriedade da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então não existe essa coisa estranha de cristão que não crê na existência de Deus. E está assim,
por aí. Está assim de pastores, de padres, está assim de autoridades religiosas, que se você fizer uma pergunta bem específica, eles vão titubear. Se você chegar e perguntar, você crê na existência de Deus? Eles vão dizer, sim, eu creio. Mas se você for um pouco mais específico, você crê na existência de Deus antes da existência dos homens? Foi mais específico, né? Você crê na existência de Deus antes dos homens existirem? E, lamentavelmente, muitos vão dizer, não. Eles falam de Deus, pregam o amor o tempo todo, mas falam de um Deus que eles acreditam que é fruto da mente humana. Então, por serem bem caridosos, bem respeitosos, eles usam a linguagem. E a Bíblia está dizendo, sem essa fé é impossível agradar a Deus. Está vendo como a Bíblia nos ensina, irmãos? Você está vendo como a Bíblia nos ensina? Porque também tem teólogos que dizem assim, olha, se uma pessoa não crê que Deus existe, não crê que Jesus existe, e até mesmo chega ao ponto de rejeitar a Deus e a Jesus, mas vive como o Sermão do Monte manda viver, é salvo. E tem o caráter de Cristo nele. Vocês estão conseguindo reparar a doideira que está por detrás disso? O cara rejeita a Deus, rejeita Jesus. E alguns teólogos estão dizendo, mas se ele é manso, se ele é humilde, se ele é pobre em espírito, como está lá nas bem-aventuranças de Mateus 5, ele tem um caráter de Cristo e é salvo. Ele agrada a Deus. A Bíblia está dizendo, não agrada a Deus. Esse homem absolutamente não agrada a Deus. E a gente pergunta para a Bíblia, por que ele não agrada a Deus se ele é pobre em espírito? Ou parece ser, né? Se ele é manso? E a Bíblia responde, porque ele não tem fé. Ele não tem fé. Ele não tem fé. E as Escrituras Sagradas dizem, sem fé é impossível. A Bíblia não está dizendo que é difícil, está dizendo é impossível agradar a Deus sem fé. Onde está a sua fé? Você é cristão de verdade? Você já passou no teste do primeiro tópico que eu coloquei aqui? Deus é o Criador e o resto é tolice. Você já passou no teste. Você crê na existência dele. Você se aproxima dele. E isso também é claro. Para se aproximar dele, você precisa crer que ele existe. E não somente isso, mas que recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que buscam ele. Com as suas bênçãos espirituais, com as suas bênçãos terrenas. Vá a esse Deus Criador de todas as coisas e peça. Eu não estou pregando ele como um gênio da lâmpada, não. Eu estou pregando para a gente salva aqui. Que precisa aumentar o nível um pouco mais, que precisa caminhar um pouco mais. Crê que Deus existe, mas às vezes acaba crendo que Deus não pode resolver o seu problema. Você agrada a Deus, você tem fé, achegue-se a Ele, busca Ele, peça a Ele. Peça um caráter melhor, peça as bem-aventuranças, porque está escrito que quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Vá a Ele com mais ousadia. Eu já falei uma vez para vocês aqui numa aula que eu estava dando na EBD, que eu estava enfrentando algo muito difícil na minha vida espiritual. Algo muito complicado e eu não conseguia dar conta daquilo. Até que eu estava lendo um dos livros de um grande homem de oração. E no livro ele estava falando sobre pedir e já levantar, tendo a certeza de que recebeu. Eu falei, olha, eu nunca orei assim. Eu sempre, pelo menos parecia para mim naquela época, que eu simplesmente jogava a minha oração para o ar e ia embora.
Eu simplesmente orava, jogava ela para o céu. Receba, Senhor, acolhe e ia embora. E esse homem, Edward Bald, disse o seguinte: ore e levante, tendo a certeza de que já recebeu. Eu estou parafraseando ele, é óbvio. E ao terminar aquele livro, me deu uma vontade de orar. Parece que a fala daquele homem aumentou a minha fé, e isso é possível. Ouvindo um bom sermão, a sua fé pode aumentar, e você pode sair daqui mais crente, sim. Lendo um bom livro, você pode fechar o livro e estar mais crente do que quando começou a ler aquele livro. É a mesma coisa com a Bíblia, você pode abrir a Bíblia e quando fechar você está mais crente do que quando abriu. E quando eu fechei aquele livro, eu fui, dobrei meu joelho e orei. E orei com tanta certeza e com tanta convicção que eu iria levantar daquela oração sem aquele problema que parecia tudo claro e óbvio para mim. Como se o meu problema já tivesse resolvido. E o meu testemunho baseado nisso é: aquilo de fato sumiu. E aquela luta nunca mais eu lutei. O Senhor venceu aquela batalha para mim em oração. Eu ainda tenho várias batalhas, mas aquela lá, que eu sei qual é, já foi embora. Então, interiorize isso, enraize isso no seu coração. Esse primeiro tópico: Deus é o Criador, o resto é tolice. Gênesis 1, Salmo 19, Hebreus 11. Leve esses textos para casa e leia. E o meu desejo é que a sua fé cresça. Segundo tópico: Jesus é nosso Deus e Salvador. Mateus 1. Mateus capítulo 1. Versículo 18. Olha o que diz. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo é o seu Salvador. Você só está limpo hoje dos seus pecados. Você só está livre hoje das algemas das trevas por causa de Cristo. Porque a segunda pessoa da Trindade encarnou por amor a você. Ele é o seu Deus e o seu Salvador. Pense todos os dias nisso. Quem Cristo é para mim? Por que sou cristão? Por que estou aqui no domingo? Hoje de manhã, estava um pouco cansado. E mais ou menos umas 6:30 da manhã, ou 7 horas da manhã, não lembro, sentei em meu sofá. Eu não costumo fazer isso, eu não costumo sentar no sofá antes de vir à igreja. Eu falei: estou cansado. E veio na minha mente o seguinte: a obra é de Jesus. Jesus é o seu Senhor. Jesus vê o trabalho realizado e é para a glória dele. Aquilo me deu um conforto e uma coragem inexplicável para estar aqui pela manhã, no domingo, pregando a palavra, vendo vocês, adorando o Senhor. Pense em Jesus Cristo e levante. Pense em Jesus Cristo e reaja.
Antes de fazer qualquer coisa para o Senhor, lembre-se, Ele salvou a minha alma, a obra é dEle. E tenha ânimo para trabalhar, tenha ânimo para fazer a obra, tenha ânimo para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Mais uma vez, pense em Jesus e levante. Um dos textos magníficos das Escrituras Sagradas, que vocês já sabem que é o meu preferido, é João capítulo 1. A supremacia de Cristo, o Logos de Deus, a inteligência divina, está aqui em João, no capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 14. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória. Glória. A glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Lembre-se desse texto sempre. É tudo verdade, irmãos. Não duvide do que as Escrituras estão falando. Não duvide da encarnação de Jesus, do nascimento virginal. Ah, mas como pode alguém nascer de uma virgem? Lembre-se do primeiro tópico, ele disse: haja luz e houve luz. Lembre-se do que o anjo disse para José: olha, o que está em Maria veio do Espírito Santo. Lembre-se de todo esse texto. Se você puder memorizar esse texto, será lindo demais. A palavra de Deus se encarnou e viveu entre nós. Pensar em Jesus edifica a alma, aquece o coração. Sair de casa dizendo: Senhor Jesus, me dê graça, é enriquecedor. Saber que você tem alguém que morreu pelos seus pecados, que você pode agora entrar sim na presença de Deus, livre de tudo. Isso faz as algemas caírem. Quando o diabo jogar em sua cara o seu pecado, jogue na cara dele o que Jesus fez por você. Tão grande salvação veio a nós. Tão grande salvação veio a nós. Lembre-se de Cristo Jesus contra as artimanhas do diabo. Por vezes eu tive que pensar nesse texto aqui. Por vezes eu tive que pensar, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ele era Deus. Não era um só homem, um homem apenas. Não era apenas um homem bom, os cristãos são atormentados por dúvidas. É por isso que eu estou trazendo isso para vocês, estou proclamando isso. Interiorize isto. Jesus é Deus, homem, que morreu por você, salvou a sua alma, purificou o seu coração de todos os seus pecados e hoje você é filho de Deus por causa dele. Enraize isso.
Não fique preso na cama, não fique preso em casa. Você é crente, nasceu de novo, saia! Viva, proclame! Irmãos, nós já vamos passar, irmãos. O nosso tempo é muito curto. Hoje mesmo pela manhã, aqui na igreja, eu estava pensando como nós somos pó. O quão rápido nós passamos. E o que seria de nós sem Cristo? O que seria de nós morrer amanhã sem Cristo? Mas graças a Deus a palavra está dizendo, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, era tudo o que nós queríamos, vida. E a vida estava nele. Eu quero levar vocês a mais um texto glorioso e depois mais um outro sobre a vida de Jesus Cristo. Olha como Tiago, irmão do Senhor, falou sobre ele na sua carta. Tiago, no capítulo 2, no versículo 1. Olha como Tiago o chama. E depois nós vamos para Efésios, capítulo 2. Tiago diz assim, pode olhar aqui para frente no telão. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas tratando-as com parcialidade. Mas o que eu quero me ater aqui é, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Ele chama Jesus de nosso glorioso Senhor. Ele não apenas escreveu isso. Ele não apenas falava isso. Isso era a verdade do coração de Tiago. Ele andava com essa verdade no peito. O nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Como você o chama? Como você pensa nele, se é que pensa? Nós cremos em Deus, Criador de todas as coisas. Nós cremos também em Cristo como glorioso Senhor. Mais uma vez, irmãos, para ficar em seu coração, no coração de vocês, como crentes, ele não joga para Deus Pai aqui, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Como nós seríamos mais confiantes, mais corajosos, mais fortes, se chegássemos à grande clareza de que Jesus é sim o tesouro do nosso coração. Voltar àquela devoção simples. Voltar àquele primeiro amor simples, em que só o fato de pensar na pessoa e na obra de Jesus Cristo já aquecia o nosso coração. Eu sei que tem tantas coisas que nós estamos estudando na igreja, mas é necessário voltar a esse fundamento. É necessário voltar à pessoa de Jesus Cristo, ao carinho dele, à doçura do nome dele, quem ele é e o que ele fez por nós. É necessário voltar a pensar nele quando a gente estiver caminhando para ir à igreja e pensar, por que eu estou indo à igreja? Eu estou indo cultuar o meu Senhor que ressuscitou dos mortos e está vivo. Eu estou indo agora me encontrar com a igreja, que é o lugar onde ele anda, ele passeia. E juntamente com a igreja eu estou indo para adorá-lo e dizer, nosso Senhor glorioso Jesus Cristo. É real, irmãos. Sem duvidar, ele está aqui em nosso meio. Sem duvidar, ele é real. Efésios capítulo 2. O grande texto de Paulo. Efésios capítulo 2, versículo 1. Enquanto eu leio, pense no que eu leio e memorize o que eu estou lendo. Diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Eu quero ler essa parte mais uma vez. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir as insondáveis riquezas da sua graça. John Stott, falando sobre essa passagem aqui, ele lembra uma vez em que, no seminário, o reitor faleceu. E por ser um reitor muito bom, alguém pintou um quadro do retrato daquele reitor. E o Stott, contando como foi isso, ele disse que ficou tão perfeito o quadro daquele reitor, ficou tão lindo, que começou um burburinho na faculdade, dizendo: olha, eu acho que nos anos que virão, ninguém vai lembrar desse reitor. Todos vão querer saber quem pintou o retrato dele, de tão perfeito que está. O que isso tem a ver? Deus fez isso em Cristo, em nós, por nós, para mostrar a incomparável riqueza de sua graça nas eras que hão de vir. Vão olhar para nós e não vão pensar em nós. Vão querer saber quem está por trás de nós. Como alguém que simplesmente entra no hospital com uma doença terrível e um grande médico o cura. As pessoas vão querer saber quem fez tamanha obra em você. É assim com a gente, irmãos. É assim com a gente. Não é para nós, é para a glória dele. É para quando a pessoa olhar para a minha vida, ver Cristo em mim, por trás de mim. Agora lembra, de acordo com a escola bíblica que nós tivemos de manhã, lembra de onde ele te tirou, da obra que ele fez em sua vida. Começa a lembrar dos vícios que ele tirou da sua vida, do lamaçal de pecado que ele te tirou. E veja o que ele está transformando você. Veja a obra que ele está fazendo em você. Olha o versículo 10 ainda do mesmo texto. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Olha, não é mais em Adão, irmãos. Ele está falando para crente aqui. Não é a criação do pó da terra de Gênesis. Adão não aparece aqui mais. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo. Em Cristo, Deus nos criou para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. É uma nova criação, é uma nova vida. Eu repito, não é mais do pó da terra, não é mais em Adão, é em Cristo. Irmãos, voltem para a fé simples. Voltem a fechar o quarto e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Voltem a vir à igreja, dobrar o joelho e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Voltem para isso. Primeiro tópico foi: Deus é o Criador. Enraize. Segundo, Jesus é o nosso Deus e Salvador. Enraize, guarde. Terceiro, o Espírito Santo, nosso Deus conselheiro e garantidor. Ainda em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, nosso conselheiro e garantidor. O selo não é o sábado, como os adventistas ensinam. O selo é o Espírito Santo em nós. É a garantia da nossa salvação. As pessoas ficam falando hoje de marca da besta o tempo todo. É marca da besta, é chip, é 666, é tudo isso. O Espírito Santo é a nossa marca. Isso é inconfundível. Na época em que Paulo escreveu isso, os escravos eram marcados, os bois eram marcados e os crentes também são marcados. Deus marca os seus salvos, os seus eleitos, com uma marca que não dá para tirar. É o selo do Espírito Santo. Os salvos têm o Espírito Santo. É a garantia da nossa salvação. É a garantia de que a gente não vai se perder amanhã. Isso é mais do que muitas pessoas falam do Espírito Santo. Eu entendo e eu creio em muitas coisas que falam sobre o Espírito Santo. Eu creio até mesmo no revestimento de poder de um crente. Eu creio que um crente pode mudar de patamar pela presença poderosa do Espírito Santo na vida dele. Eu creio que ele pode ser revestido de poder. Pode ser alguém diferenciado na comunidade, sim. Alguém que transborda do Espírito Santo. Eu creio em tudo isso. Mas eu quero dizer que ninguém transborda sem antes ter o selo do Espírito Santo. A parte principal é essa aqui. Mas como fica, pastor? Uns transbordam, outros estão pela metade, outros estão bem fraquinhos, mas tem o selo ali. Ele é a garantia da minha salvação. Não sou eu, irmãos. Como é bom acordar e pensar, eu estou selado. Ninguém me arranca de Deus. Pense que se dependesse da força do seu braço, hoje você não estaria aqui. Na lista das ações de graça hoje, no estudo pela manhã, eu senti falta de uma coisa. Agradecer a Deus. É algo que eu sempre falo para vocês. Por ter acordado cristão hoje. Ontem eu acordei cristão. Antes de ontem eu acordei cristão. Domingo passado eu acordei cristão. Retrasado eu comemorei com a igreja o fato de nós termos acordado cristão. E hoje, mais uma vez, levantamos da nossa cama, crentes. Às vezes cansado, fraco, abatido, mas nunca destruído. Eu repito, nunca destruído. Abatido sim, destruído não. Porque o Espírito Santo é o nosso Deus garantidor. O que dizer de João, capítulo 14? Que fala do Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. O que dizer desse texto, eu repito, e estará em vós para sempre. O que dizer ainda de João 14, do 25 ao 27, dizendo que o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas a respeito da obra de Jesus. Ele nos ensina e nos faz lembrar, ele traz coisas à nossa mente. É ele que te lembrou acerca de Deus no dia da provação. É ele que invadiu a sua mente quando o diabo tentava invadir. É ele que age na sua memória, no seu coração. Nós estamos atravessando o grande deserto, irmãos. Pare e pense nisso. Nós não estamos em Canaã.
Nós estamos atravessando um grande deserto. É necessário encher as nossas sacolas. É necessário comer e da palavra de Deus, beber da palavra de Deus. Estamos atravessando um grande deserto. Essa vida é dolorosa. Passamos por grandes angústias, males, provações. Mas o Espírito é a grande nuvem que de dia impede o sol de nos torrar. E de noite é a grande coluna de fogo que impede o frio de nos paralisar. Assim como em Gênesis, ele pairava sobre as águas, ele também paira sobre nós. Ele está sobre nós. Ele nos aquece e também nos protege do calor. Esse foi o terceiro tópico. Espírito Santo, nosso Deus conselheiro, nos faz lembrar atrás da memória e o nosso garantidor. É por isso que você acordou crente. Pastor, mas eu estou fraco há um tempo. Como pode eu acordar crente? O Espírito Santo em você. Quarto tópico e penúltimo tópico. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não negocie isso. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Totalmente inspirada por Deus. Alimento para a alma. Pão quente. Refrigério para o espírito. Cajadada na cabeça. Exortações, consolações na Bíblia Sagrada. É o nosso combustível. Mateus 22, abram comigo. Vamos que eu tenho 5 minutos ainda. Mateus 22, 29. Olha o que a pessoa de Jesus fala das Escrituras. E hoje todo mundo crê no Jesus histórico, que ele era bom, que ele era sábio. Nós cremos em tudo isso, mas nós cremos que ele era Deus. E olha o que ele fala a respeito das Escrituras. Gravem isso, é Mateus 22, 29. Ele vai dizer isso. Isto. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Fizeram uma pergunta tonta para Jesus e ele disse: vocês estão enganados, por quê? Porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha o que ele vai dizer mais abaixo no versículo 43. Ele lhes disse, 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam os fariseus. Versículo 43. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? É Jesus mostrando aqui: como posso eu ser filho de Davi se ele me chama de Senhor? Um filho nunca, o pai nunca chamou um filho de Senhor. E Davi chamou Jesus de Senhor. A minha pergunta é: onde Davi fez isso? Nas Escrituras Sagradas. Porque Jesus acabou de citar o Salmo 110, no verso 1. Onde está escrito: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita. Agora vai clarear um pouco mais o que eu estou querendo dizer. Volte os seus olhos para o versículo 43 mais uma vez. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Jesus está dizendo que o Salmo 110, Davi escreveu, falou, cantou pelo Espírito. E Jesus tinha isso como certo. E usou isso em seu argumento para demonstrar que ele é maior do que Davi.
O que dizer de 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21? Vai memorizando. Olha o que Pedro diz, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Olhem para mim, as pessoas que dizem assim, gravem. Muitas pessoas dizem isso, muitos descrentes dizem isso. Eu não creio na Bíblia porque foram homens que escreveram. Nós não negamos que foram homens que escreveram. Mas o segredo está aqui no que Pedro vai dizer. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É ou não é o mesmo ensino de Jesus em Mateus? Davi falou pelo Espírito. Pedro está dizendo que não teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. As Escrituras são sagradas, sim. A palavra impelidos aqui é a mesma palavrinha lá de Atos 27. Quando Paulo estava no navio, veio uma grande tempestade e um vento soprou muito forte. Eles quase morreram nessa tempestade. E Atos 27 vai dizer exatamente isso aqui. Que o vento impeliu o navio. Quase arrebatou o navio. Impeliu o navio. E está escrito assim, e nós não pudemos resistir. É a mesma palavra aqui. Enquanto o vento impelia o navio e deixava o navio à deriva, ao ponto do navio estar ali, os homens estarem no navio, mas o sopro do vento ser mais forte do que o navio. É a mesma coisa na inspiração das Escrituras. Ele sopra a mensagem nesses homens, impelindo-os a escrever a verdade sobre Deus. É uma força sobrenatural sobre eles. O último texto sobre a parte das Escrituras, 2 Timóteo 4. Perdão, 3,14. 2 Timóteo 3,14. Olha o que diz. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Lembra do início da pregação? Das quais tem convicção. Continuando. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo chama a Bíblia de sagradas letras. E elas são capazes de tornar o homem de Deus sábio para a salvação. Olha o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e piamente preparado para toda boa obra. Se a gente interiorizar isso, enraizar isso, a nossa vida vai ser diferente. A nossa leitura vai ser diferente. O nosso compromisso em ouvir a palavra de Deus no culto vai ser diferente. O nosso amor pela palavra vai ser diferente. Ainda no mesmo espírito, olha o que Paulo fala no capítulo 4, é só olhar para baixo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte. Olha, quase são os mesmos termos que ele usa em relação à Escritura. A Escritura serve para correção, instrução. E aqui ele fala para Timóteo pregar a palavra. E repreender, corrigir, exortar. Porque ele pressupõe que Timóteo vai pregar as Escrituras. Ele ainda continua no mesmo espírito. Ele chama de sã doutrina, no versículo 3. Ele chama de a verdade, no versículo 4, quando ele diz, eles se recusarão a dar ouvido à verdade,
voltando-se aos mitos. A Bíblia não é mito. Não é histórias inventadas de homens. Paulo chama a Bíblia de a verdade. As Escrituras Sagradas. E ele termina no versículo 5, chamando Timóteo de evangelista, que prega o Evangelho, a verdade, que está nas Escrituras. Que nós não sejamos aqueles crentes que retrocedem. O que tem de crente deixando de crer na Bíblia, quem tem Twitter sabe. Eu, infelizmente, tenho isso. E eu leio muitas coisas. O que tem de jovem debochado ali, não está no gibi. Mas isso aqui é alimento para a nossa fé. É alimento para a nossa alma. E o quinto e último tópico, e aqui eu encerro o sermão da manhã. Interiorize, guarde, enraize. Jesus vai voltar. Ainda em 2 Timóteo, no mesmo capítulo, olha o que Paulo fala no versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Como é triste quando passa semana após semana e nós nem lembramos que Jesus Cristo vai voltar. Como é triste quando a gente acorda e dorme. Lembra que eu iniciei o sermão também dizendo para vocês pedirem e Deus vai dar? Que Deus é sim a solução para os seus problemas, Ele é. Ele resolve tudo. Mas quando você tem tudo isso e não lembra da volta de Jesus Cristo, você está correndo perigo. Paulo diz que essa coroa da justiça vai ser dada não somente a ele, mas também a todos que amam a vinda do Senhor. Repara, não é somente o Senhor, mas a sua vinda, o seu anseio por ela. Você não pode esperar mais ser promovido no seu trabalho do que esperar a vinda de Cristo. Você não pode esperar mais ter um bebê do que a vinda de Cristo. Você não pode esperar mais um casamento do que a vinda de Cristo. Você não pode esperar mais pela sua cura do que pela vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo automaticamente cura você. A vinda de Cristo automaticamente satisfaz você. Vale mais do que 1000 famílias. Vale mais do que 1000 bebês. Vale mais do que 1000 empregos. Anseie sempre pelo bem maior. Eu sei que existem vários bens, mas existe o bem maior. Anseie sempre pelo bem maior, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo não nos deixe esquecer desse dia. A igreja vive e morre dizendo: Jesus está voltando. Olhe para os céus, faça um exercício. Olhe e imagine o Senhor rasgando os céus e buscando a igreja. Olhe e escute a trombeta soando. Isso vai acontecer. Vamos presenciar se estivermos vivos. Ainda que estivermos mortos, vamos presenciar vivo ou morto. Vivos ou mortos. Para terminar, olha o que as Escrituras falam. Em 1 Tessalonicenses 4:13. E aqui nós terminamos. É o texto sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4:13. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram ou morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor
que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Não vamos primeiro do que os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o nosso Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha agora o que Paulo vai dizer acerca disso. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. É ou não é consolador isso daqui? Por que eu li vários textos da Bíblia? A Bíblia precisa entranhar em vocês. Vocês precisam saber onde ficam as passagens, saber as narrativas bíblicas, saber exatamente como Paulo escreveu, Pedro escreveu, Jesus falou. Consolem uns aos outros com essa palavra. Eu vou encontrar os meus familiares crentes que eu nem conheci, mas morreram no Senhor. E que eu sei, muitos familiares antigos, meus parentes, lá da minha parentela antiga, morreram no Senhor. E eu vou conhecê-los. Vou rever os meus irmãos e irmãs dessa igreja aqui, que morreram e foram para o Senhor. Vou revê-los. Alguns eu liguei e conversei e agora foi embora. Nós vamos rever alguns que creram no Senhor Jesus no leito, no hospital. E que pudemos olhar a face apenas alguns segundos. Nós vamos ver uns aos outros também lá. E esse dia está chegando, irmão. Esse dia está chegando. Que o Espírito Santo nos dê ânimo e força. Nos dê fé e esperança. Para que esse dia não nos surpreenda como ladrão. Porque para os crentes, para os cristãos, para aqueles que estão na luz, esse dia não vem como ladrão. Vem para os ímpios. Que o Senhor possa nos edificar a respeito acerca do que a gente ouviu e que a gente não venha esquecer isso durante os meses e os anos. Que isso fique em nosso coração. Deus é o nosso Criador. Jesus é o nosso Salvador. O Espírito Santo é o nosso garantidor e o nosso conselheiro. A Bíblia é a palavra sagrada de Deus e Jesus Cristo vai voltar. 5 coisas que você não pode esquecer. Deus abençoe sua vida. Fique de pé. Vamos orar.